Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né, referente aqui à parte de programação do centro de usinagem. O último vídeo aí para a gente encerrar esse ciclo utilizando os eixos auxiliares I e J, tá bom? Bom, deixa eu dar um reset aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um outro programa aqui para a gente poder fazer aqui arcos com diâmetros diferentes. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que eu quero fazer aqui um círculo com 100 milímetros de diâmetro. 100 milímetros de diâmetro. Essa peça ela tem 250 por 250. Então eu quero que ele fique exatamente aqui no centro. Eu quero que ele fique com 100 de diâmetro. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer agora aqui, eu vou trocar a ferramenta. Eu vou criar aqui uma nova ferramenta. Vai ser a ferramenta 4 agora. A ferramenta 4 gera broca, vou colocar com a ferramenta 5. Vou usar uma fresa de topo mesmo. O diâmetro dela eu vou colocar um diâmetro bem pequeno. Qual o menor que ele chega? Pronto, 5 milímetros de diâmetro. Beleza. 5 milímetros de diâmetro vai ser aí a ferramenta 5. Então, ok. Vamos voltar aqui. Deixa eu olhar para a parte de texto. Pronto, eu já vou trocar aqui a ferramenta, vou colocar aqui ó, T5. T5, M6, eu vou deixar os mesmos parâmetros aqui de velocidade. Vou até aumentar isso aqui, vou colocar aqui 2000, na rotação maior aí para uma ferramenta com diâmetro menor. Aqui H3 não vai ser mais H3, vai ser H5. E mais alguma coisa para corrigir aqui de altura, aqui D5. Altura 5 e diâmetro 5, compensar a altura 5, compensar o diâmetro 5, beleza. Eu quero que ela venha parar aqui, vai ser 100 milímetros de diâmetro, o arco que eu vou fazer. Anteriormente ele estava parando lá no X125, não, aqui na X60, Y menos 40, eu não preciso parar com essa distância toda, Eu vou querer que ela pare mais ou menos aqui só para posicionar, Então eu vou colocar o X, vai ser o X, vou colocar 125, X125 tá bom, e o Y, eu vou colocar Y menos 40, porque o Y menos 40 a gente estava parando aqui. Como vai ser já dentro da geometria ali da peça, dá para fazer o Y menor, a peça tem 250, 250 menos 100 vai dar 150. Então vou ter 75 de um lado, 75 do outro. Então eu tenho que ter um valor ali entre 0 e 75 para poder compensar bem. Eu vou colocar aqui 50. Vou colocar 55, Y55. Então Y55. Z menos 5 não. Vou colocar aqui Z2. Vou colocar aqui Z2. G43H5. Então o que é que vai acontecer? A ferramenta vai vir mais ou menos aqui nesse ponto e eu vou fazer o deslocamento dela para um ponto ali específico, que aí no caso agora é um ponto que me interessa. Esse ponto específico vai ser já ligado à questão do diâmetro de fato dela. Como ela vai ter 100 milímetros de diâmetro, esse arco aqui, eu vou precisar parar agora ela exatamente nesse ponto. Esse ponto no que diz respeito ao Y vai ser quanto? É o cálculo que eu fiz agora há pouco. Você vai ter 250 menos 100, vai dar 150. Você precisa ficar atento com a questão da simetria, ou seja, é 150 dividido por 2, você vai ter 75 de um lado e 75 do outro. Só que agora esse 75 me interessa aqui a posição da ferramenta. Então, esse Y aqui ele vai ser 75. Y75. O X125 está correto, porque eu vou querer parar ela no centro aqui. Então, essa distância aqui é exatamente 125. Então, essa distância aí me interessa, deixar aí 125. G42, D5, beleza. Aí aqui na sequência, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o G1 e vou fazer a penetração da peça. Vou colocar aqui o Z menos 1, 1 milímetro de profundidade, Z menos 1. Aí agora eu vou fazer o deslocamento lá do arco. G3,
Ok, vou fazer ele anti-horário. Aí agora é aquele lance, né? Eu preciso colocar, já que a ferramenta, vou colocar aqui de azul, a ferramenta vai parar nesse ponto, ela vai deslocar 360 graus parando no mesmo ponto. Então esse G3 aqui, a sequência, é o ponto final da ferramenta, então vai ser igual a esse aqui. X125, X125, Y75. Beleza. Agora o I e o J aqui eu vou ter alterações, né? O I vai ficar o mesmo porque está no centro, né? É aquela coisa, né? Como a gente estava iniciando desse centro aqui, qualquer ponto que eu inicie nesse centro, aí no caso para o I, ele vai ser zero, porque ele está referenciado com o eixo da peça, né? Se ela tivesse aqui deslocado, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um segundo vídeo, né, com depois ela deslocada ali do centro para o I não ficar sempre zero aqui. Mas nesse caso aí o I vai ser zero e o J vai ser quanto? A peça, o arco vai ter 100, a metade de 100 é quanto? 50. Então o J aqui vai ser 50. J 50. Então ele vai fazer esse, vamos lá, de onde é que vem esses valores? Deixa eu dar um zoom aqui. De onde é que vem o Y0? O Y0 é porque a ferramenta vai parar aqui e a distância no que diz respeito ao centro, ao eixo X, ele está alinhado, ou seja, ele não está nem para a direita nem para a esquerda. Para o eixo Y, que é o 50, é exatamente essa distância aqui. É exatamente essa distância aqui, que é 50. Então vamos dar o play aí e ver se ele vai fazer o corte, né? Ver se ele vai identificar ali a penetração ali certinho ali do -1. Ó, vem lá a ferramenta, posicionou, mergulhou, está cortando ali, está fazendo o arco ali com 100 milímetros de diâmetro, né? Bom, então é isso. Próximo vídeo aí eu faço ele deslocando o centro, né? Porque está sempre ali no centro da peça, né? Então ele está ali com esse I0, né? Embora que essa questão do I0 ela está ligada ao eixo de origem, né? Então o I0 na verdade eu falei sobre essa questão do I0 ficar ali na peça, mas teoricamente se eu iniciar desse mesmo, vamos supor, né? Vamos supor que eu vou fazer o arco aqui. Se eu iniciar desse ponto aqui para o centro ali dela, vai ser I0 da mesma forma, né? Vou ter um centro diferente ali do arco, mas o I0 vai ser da mesma forma. Então, quando for o próximo vídeo, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar ele num ponto mais ou menos aqui, para ficar lá a referência agora para o J0, né? O J0, fazer lá o deslocamento, beleza? Bom, então é isso. Deixa eu tirar aqui as linhas aqui para a gente poder ver melhor. Veja lá que ele fez o contorno, né? Com 100 milímetros de diâmetro. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos, né? Referente aqui à parte de programação centro de usinagem. Último vídeo dessa sequência. Ainda falta uma parte, né, para terminar da peça em si, que é as furações da peça original, né? A gente parou a peça original para entender essa questão aí dos eixos auxiliares I e J, né? Então a gente, referente a essa sequência de IJ, a gente finaliza aqui nesse vídeo. Bom, como eu tinha dito para vocês, a gente sempre estava fazendo o arco, né, no centro da peça. Vamos fazer agora distante ali do centro. Vou colocar mais ou menos o seguinte. Deixa eu pensar aqui no valor. Eu vou deixar ele distante aqui, ó, 50 no X, 50 no Y, e vou fazer um arco com 80 milímetros de diâmetro. 50, 50 e o arco com 80, tá bom? Então vamos lá, deixa eu meio que resetar ele aqui para a gente iniciar. Beleza. Vou pegar aqui a mesma referência, a mesma ferramenta que a gente vai utilizar, T05. Né? Aí agora, aqui, esse ponto de origem dele, que seria essa linha aqui, ó, esse ponto de origem dele, eu vou... agora aqui na referente à compensação, vou ter que colocar ele um pouco mais distante, né? Eu coloquei aqui 55. Como ele vai ficar com 50 de altura, eu vou colocar ele aqui um pouco menor, né? Vai ficar 50 de altura, mas na verdade ele vai ficar com 80, né? 20. Então vai ficar ali pelo menos 30. Então esse Y55 aqui, eu vou alterar ele, vou colocar Y15.
que é para ele poder compensar. O x125 eu vou colocar ele um pouco menor, já que ela vai ficar mais ou menos aqui, né? O 125 é no centro, então como ela vai ficar mais aqui para esse ponto, eu vou diminuir mais ele. Vou colocar aqui x50. Então é só para ele fazer as compensações. Beleza, agora vamos para o ponto inicial, né? Esse ponto inicial que seria o ponto de origem. Dá um zoom aqui. Como ele vai ter 80 de diâmetro e ele vai ficar referenciado nessa distância aqui com 50, o x, no que diz respeito a esse deslocamento, vai ser 50, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo x50, que é para ele ficar ali referenciado. E o y vai ser quanto? O y vai ser 20, né? Ou melhor, né? Vamos calcular, né? Eu falei 20 aqui logo, mas vamos calcular. O diâmetro dele vai ter 80. Então, pegando ali pelo arco, como ele vai estar posicionado nessa distância aqui de 50 por 50, a gente vai ter o quê? 20, ou melhor, 40, né? Já que é 80, né? 40. Então, a gente vai ter 50 menos 40. Né? Então, vai ser y10. Ele vai aqui para o y10. y10 vai ser o ponto ali de origem dele. x50, y10. Aí veja que y10 eu vou deixar ele menor. Eu queria que esse y aqui da compensação ficasse menor do que o da origem. Como aqui o da origem ficou 10, esse aqui ficou 15, eu vou colocar ele menor, vou colocar 0. Y0. E o x50 aqui eu também vou alterar. Vou colocar ele 40. Né? 10 milímetros pelo menos ali de diferença, já que a ferramenta tem 5, se eu não me engano, de diâmetro. Então, beleza. Posicionou aqui no x50 y10, ele vai penetrar 1 milímetro e agora ele vai deslocar fazendo o arco lá de 80 milímetros. Agora vamos verificar as coordenadas para ele fazer isso. Primeira coisa, a referência dele do ponto inicial vai ser a mesma, né? Que aqui no caso aqui vai ser o do ponto final, né? Ou seja, o ponto inicial vai ser o mesmo do ponto final, já que ele vai deslocar 360 graus, x40 e y0, beleza. Bom, vamos lá para o I e para o J. Eu tinha até dito no outro vídeo que eu ia começar ele mais aqui, né? Ia colocar nesse ponto para o I não ficar zero. Mas vamos alterar esse ponto aí para ele não ficar zero. Então, o X não vai ser 50, né? Que seria esse 50 aqui de origem, né? O X vai ser quanto? Você tem 50 do centro mais 40 do arco da peça. Então, você vai ter ali o x90. Então, essa origem aqui, ela vai ser x90, e o y não vai ser 10. O y vai ser 50, que é o arco dele. Beleza. Então, aqui eu vou ter que alterar aqui para ele não ficar tão distante. Vou colocar aqui o x80 e o y eu vou colocar 40. y40, que é para ele poder compensar. Posicionou Z-1, aí agora ele vai deslocar para parar no ponto, o ponto de origem vai ser o ponto final, já que vai ser 360 graus, então aqui o X vai ser 90 e o Y vai ser 50, tranquilo. Então agora vamos lá para o I e o J. O I, já que ele vai iniciar, deixa eu fazer aqui o esboço, né, ele vai ter esse arco aqui, como ele vai iniciar desse ponto, e o centro dele é esse aqui, o I vai estar distante quanto do arco? Vai estar distante 40 milímetros. Né? Então, nesse caso aqui, o I vai ser 40. I 40. E o J? O J está no mesmo alinhamento. Né? Porque o J não é o paralelo ao eixo Y, né? O eixo auxiliar do Y. Então, o J aqui vai ser 0. J0. E aparentemente só. Vamos colocar para testar aí. Se tiver algum erro aí, a gente corrige e vê o que foi. Ele vai parar mais aqui, né? À esquerda. Ó, ficou errado. Ele ficou diferente do que a gente estava querendo, né? Vamos entender e descobrir, né, o que aconteceu aí de errado. Ele fez o 360 graus, mas basicamente o que aconteceu, né?
ele iniciou no ponto correto, só que o arco era para ficar desse lado. Eu queria que ele ficasse desse lado e não desse outro lado, né? Ele iniciou no ponto, mas ele fez do lado oposto, né? Ele fez do lado oposto. Eu queria que ele fizesse esse movimento aqui. Esse movimento aqui. Então vamos dar uma olhada aqui, ver se eu consigo identificar o que foi que aconteceu de errado. G0, x80, Y40, Z2, G43, beleza, H5, então agora ele vai para o ponto de origem aqui, G1, x90, Y50, até então tudo certo. G1, Z-1, penetrou, aí agora ele vai para o x90, Y50, beleza. Só que no caso eu quero... Engraçado porque de qualquer maneira ele fez o movimento anti-horário, né? Eu queria que ele fizesse o movimento anti-horário mais para o lado oposto, né? Para o lado oposto. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Ver aqui, eu queria que ele ficasse aqui. Que ele ficasse aqui. Então, referente a... Ele iniciou aqui. Então, referente aqui ao eixo, ao centro, a gente vai ter o x vai ser quanto? Nesse caso aí, no que diz respeito ao x, ao y, vai ficar com a distância do arco mesmo, aí 40. E o j, que seria a altura, j0. Pegou desse ponto aqui. Deixa eu só repetir aqui para ver o ponto que ele fez, o deslocamento que ele fez. Vou pegar ali certinho ali a referência. Ele iniciou aqui nesse ponto. Ele fez o deslocamento até voltar para esse ponto aqui de origem. Se a gente fosse fazer esse ponto aí, se eu quisesse fazer esse ponto aí no que diz respeito a origem dele. Ah, acho que eu já sei o que foi. Já sei o que foi. Deixa eu dar um stop aqui. O que aconteceu aqui foi o seguinte. Como a origem está aqui nesse ponto e o valor de centro está aqui mais à esquerda, provavelmente que faltou foi o sinal negativo. Aqui, ó, do I menos 40. Né? Porque o início do arco, ele vai representar como se fosse o ponto I0 e J0, né? O início ali dele. E aí, como ele está ficando distante à esquerda, esse valor seria negativo, né? Então, eu acho que é isso aqui, menos 40. Deixa eu dar um reset aqui, vamos ver agora se ele vai fazer certinho no ponto que a gente quer. Iniciou. Pronto, então foi isso mesmo. O valor dele. Deixa ele terminar aqui que eu vou explicar melhor essa informação. Pronto, beleza. Deixa eu... Stop aqui, ver se ele... Pronto, aqui, ó, perfeito aqui. Pronto, o que é que acontece? O ponto de origem, x90, y50, para o arco, ele é, respectivamente, a referência do I0 e J0. Como o centro está à esquerda desse valor, essa distância aqui, que é referente ao eixo I, né, que seria o paralelo ao eixo X, como ele está à esquerda, ele fica negativo. Então, no caso, como é 80 de diâmetro, o raio 40 e menos 40. E por que o J ficou zero? Porque no que diz respeito ao eixo Y, vou marcar ele aqui melhor, ele não está nem para cima, nem para baixo, ou seja, ele está no J0. Então, por isso que ele precisa ficar com essa informação, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Aqui é um cálculo envolvendo aí a parte de fração, né? Polegada fracionária, né? Qual o resultado referente à subtração de 7/8 menos meia polegada?
E aí, no caso, os resultados aqui em fração. Então, tem várias formas de resolver, né? Mas vou aqui para uma bem prática, né? O que é que você pode fazer? Como aqui a base está por 8 e aqui a base está por 2, né? Ou seja, a relação ali do denominador, é só eu deixar elas equivalentes, né? Então, no caso, aqui, o menor, eu vou elevando até chegar na base 8, né? Então, aqui é meia polegada, né? Então, elevando ali por 2, multiplicando por 2, eu teria na sequência 2 quartos, multiplicando por 2 novamente, né? A gente teria na sequência 4 oitavos. Né? Então, meia polegada é a mesma coisa do que 4 oitavos. Aí fica bem mais fácil de resolver, né? Ou seja, 7 oitavos menos 4 oitavos. Né? Então, subtração de bases iguais, é só subtrair o numerador e repetir o denominador. Né? Ou seja, 7 menos 4 vai dar 3. Né? E aí repete o 8. Ou seja, 7 oitavos menos 4 oitavos igual a 3 oitavos. Então, esse aqui é o resultado. Ou seja, 7 oitavos menos meia polegada que é a mesma coisa que 4 oitavos, o resultado aqui vai ser 3 oitavos, né? Então o resultado aqui, a letra B, alternativa B, né? 3 oitavos de polegada, tá bom? Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Mais uma análise referente ali ao quiz. Então vamos lá, se o objeto abaixo possui diâmetro de meia polegada, então informa a sua área em milímetros, né? Então aqui a gente tem um elemento circular, né? E aí no caso a indicação do seu diâmetro é de meia polegada. E aí no caso o objetivo é saber a área do mesmo em milímetros, né? Então posso pegar esse valor aqui e converter para milímetros e aplicar a fórmula da área do círculo, né? Então no caso como é meia polegada, a gente sabe que 25,4 milímetros equivale a 1 polegada. Então se a gente está falando de meia polegada, 25,4 dividido por 2 vai dar exatamente igual a 12,7 milímetros, ou seja, meia polegada é igual a 12,7 milímetros. Então, é esse valor que eu preciso aí encontrar a sua área circular, né? Ou seja, esse diâmetro de meia polegada é a mesma coisa do que 12,7 milímetros. Né? Então, para encontrar a área circular, eu posso utilizar a seguinte fórmula, né? Π, vou colocar aqui já 3,14, multiplicado pelo raio, ou seja, metade do diâmetro, né? Se o diâmetro ele tem 12,7, né, é só dividir por 2, e aí nesse caso aí vai dar igual a 6,35, né? Então já posso colocar aqui 6,35, esse valor ao quadrado, né? Então eu posso fazer logo esse cálculo, né? Ou fazer esse cálculo aqui e encontrar a área, né? Ou seja, a fórmula da área, né? πr ao quadrado. E aí, nesse caso, faço primeiro a potenciação, 6,35 ao quadrado, vai dar 40,3225, multiplico por 3,14 e vou encontrar 126,61. Né? Então, no caso, a área vai ser igual a 126,61. Como a gente está falando de área, e a gente fez essa conversão para milímetros, né? Então fica aí em milímetros quadrados. Né? Logo, a resposta correta é a letra B, alternativa correta. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico. O desafio de hoje é calcular a potência mecânica, né, para um motor, levando em consideração o ciclo de atuação que o mesmo vem a desempenhar. Né? Bom, aqui a gente tem o seguinte, né? Qual potência o motor deve ter para atuar em um sistema mecânico onde o ciclo, né, de serviço dele demora 30 minutos, né? Ou seja, seria um ciclo contínuo de 30 minutos, né, levando em consideração o deslocamento de 30 caixas, né, onde cada caixa possui massa aí de 26 kg. E a altura desse serviço está aí de 2,5 metros, né? E aí considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, quando a gente fala de potência, a gente vai ter o quê? A potência ela vai ser igual ao trabalho dividido pelo tempo. Né? O trabalho dividido pelo tempo. Então, quando a gente fala de trabalho, aqui a gente está levando em consideração 3 aspectos. Né? Que aspectos são esses? A gente está levando em consideração a massa, a gravidade e altura, né? Massa, gravidade e altura. Referente ao tempo,
né? A gente tem aqui a indicação do tempo aqui do ciclo, né? 30 minutos. O tempo ele vai estar aí com a unidade em segundos, né? A referência para a unidade da massa vai ser quilogramas, gravidade metro por segundo ao quadrado e altura em metros, né? Então a gente tem todas as informações aí para que a gente possa calcular essa potência, né? O trabalho ele é indicado em joules, né? E no caso dividindo pelo tempo você vai encontrar a potência aí em watts, né? Seguindo obviamente aí utilizando as unidades específicas. Então basicamente aqui o que acontece, a gente tem um ciclo, né? De atuação aí de transporte mecânico, né? Esse ciclo de transporte mecânico ele demora aqui 30 minutos e nesses 30 minutos são deslocadas 30 caixas, né? São deslocadas 30 caixas, né? Então basicamente aí uma caixa por minuto, né? No ciclo de transporte, né? Poderia ser no caso uma esteira. Bom, o que a gente precisa analisar? São 30 caixas deslocadas, né? São 30 caixas deslocadas e aqui a gente tem a massa de cada uma, né? Ou seja, o valor específico da massa de cada uma das caixas. O primeiro passo seria considerar o valor total. O valor total seria 30 multiplicado por 26. Ou seja, 30 caixas multiplicado por 26 kg. Então aí a gente teria 30 multiplicado por 26, que daria 780. Né? A referência, né? Aí de aplicação para essa atuação. Né? Aqui a gente tem... no caso aqui, quando a gente fala de quilogramas, né, a gente está falando aí especificamente numa relação de aplicação de peso, né, de esforço. E aí no caso, como a gente tem o quantitativo de caixas, né, já aplicadas aqui ao processo, é só fazer a multiplicação aí de 30 por 26, né, que nesse caso aí vai dar 780 quilogramas, né? 780 quilogramas. Beleza, então a gente já tem, pode deixar aqui anotado, 780 quilogramas, né? Referente a essa quantidade de caixas. A altura 2,5 metros, o tempo ele está em minutos, a gente precisa converter ele para segundos, então a gente vai ter 30 multiplicado por 60, né, já que obviamente cada minuto tem 60 segundos, 30 multiplicado por 60 vai dar igual a 1.800 segundos, né? Então aqui a gente tem um tempo aí em segundos. A gravidade já está aqui em metros por segundo ao quadrado, então aí eu já posso calcular direto, né? A gente vai ter a potência que vai ser igual ao trabalho, e aí entra aquela análise, né? O que é que vai ser o trabalho? O trabalho vai ser a massa, né? Nesse caso aí vamos considerar aí 780 kg multiplicado pela gravidade, né? Vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, e a gente vai ter também a multiplicação levando em consideração a altura, né? 2,5 metros, né? Fazendo essa multiplicação a gente encontra o trabalho aí em joules e divide pelo tempo, que é 1.800 segundos, né? Então basicamente é isso o cálculo. 780 multiplicado por 10 vai dar 7.800, né? 7.800 multiplicado por 2,5, a gente vai encontrar 19.500 joules, né? Então a gente teria 19.500 joules dividido por 1.800 segundos, né? Então nesse caso aí a gente fica com a indicação da potência, né? Da potência mecânica desenvolvida nesse serviço, que nesse caso é de 10,83 watts aproximadamente, né? Então essa aí é a resposta com base aí nas características de aplicação do enunciado, tá bom?